Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 3b e 4. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que estamos usando, é a tradução que estamos usando, o título deste trecho curto, de 2 versículos, parte de um versículo e outro inteiro, que temos a parte B do versículo 3 e o versículo 4. O título é Correção Fraterna. É um ato de amor para que a gente exerça a caridade entre os irmãos e a unidade entre os irmãos. Essa caridade de amor mesmo, de viver juntos. Eu que moro em comunidade, em vida fraterna, e a vida fraterna em comunidade é algo que assim, é essencial. E para que a vida fraterna ela aconteça de uma maneira muito forte, e o tripé, vamos dizer assim, o tripé da vocação Canção Nova é oração, vida fraterna e trabalho. Nesta ordem de importância: oração, vida fraterna e trabalho. É como a gente vive. Mas para viver a vida fraterna existem alguns princípios de vida importantes. Dentre esses princípios de vida, alguns são extremamente imperativos para que a gente possa viver bem a fraternidade. Um deles vem de encontro diretamente a esta palavra. Qual é esse princípio de vida que a Canção Nova tem, que os membros da comunidade da Canção Nova precisam viver e viver cada vez melhor? É o princípio de viver reconciliado. O princípio de viver reconciliado tem base bíblica numa palavra de São Paulo, em que ele diz: podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sob o vosso ressentimento. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, eu não posso ficar amargo, com raiva, de cara virada para os outros, para os meus irmãos. Isso, numa vida comunitária como eu vivo, na Canção Nova, seria uma desgraça. Causa muitos problemas. Isso não quer dizer que não vão surgir as diferenças entre nós e até as raivas, os descontentamentos, os desentendimentos. Existem desentendimentos e eles nascem de várias raízes diferentes,
Desde choque cultural, porque tem gente de tudo quanto é lugar, né? É gente de toda parte do país e culturas diferentes. Tem a história, porque um foi criado de um jeito, outro foi criado de outro jeito. Tem o temperamento, que cada um é de uma forma. Tem o caráter, tem a índole, tem muita coisa. Que juntos, apesar de sermos pessoas que querem viver a fraternidade, não tem jeito de não ter aquela rastadinha um no outro. E o Padre Jonas diz que isso é a maneira como Deus nos burila como pedras preciosas que precisam ser arrancadas lascas de sujeira para que dali apareça o brilho. Deus faz isso como? Através da vida fraterna, da convivência entre os irmãos e dessas lascas que saem do contato uns com os outros. Só que nem sempre isso precisa se transformar num problema. Mas se ele acontece, se alguém fica de mal, fica com raiva do outro, brigou, o que é preciso fazer? Perdoar. Pecou contra o outro? Peça perdão, perdoe. E Jesus está dizendo isso aqui. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus, em outro evangelho, vai falar que se ele não quiser ouvir, você chama testemunhas. Se mesmo as testemunhas ele não ouvir, chama a igreja. E se ele não ouvir nem a igreja, nem as autoridades, aí você trata ele como um pagão. Como assim tratar como um pagão? Você vai ter que trabalhar na evangelização de novo dessa pessoa, porque se tá difícil assim é porque ela se desconverteu. Mas no seu coração e no meu tem que haver o perdão. E o perdão não depende da outra pessoa se arrepender. Se a outra pessoa vier te pedir perdão, e às vezes é aquilo que se faz sempre, né? Pensa num pai aí, numa mãe, com um filho que tá sempre pisando na bola do mesmo jeito. Teimosia, teimosia. Desculpa, pai. Desculpa, pai. Já falou 10, 20 vezes a mesma coisa. 7 vezes, você pensa assim, poxa, isso é brincadeira, né? Mas 7 é o número da perfeição. Então, Jesus está colocando assim, olha, se ele chegar nesse ponto, você vai perdoar assim mesmo. Quando Pedro pergunta para ele, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus diz, não só até 7 vezes. Porque é o máximo que Jesus está colocando no trecho que a gente está lendo hoje. Mas para Pedro ele disse, não só até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aí o mais escrupuloso, né? Aí falou, mas isso é a vida inteira, é num dia só, é num mês? Porque não quer perdoar. Jesus está dizendo, é sempre. O perdão é imperativo para o amor acontecer. Ele desabrocha, faz parte do mecanismo de crescimento no amor. Perdoar. E pedir perdão. Tem gente que diz assim, quem perdoa é Deus. Dependendo de como for, né, a ofensa, quem perdoa é Deus. A pergunta é, quem perdoa é Deus? Deus sempre perdoa, claro. Se você se voltar para Deus arrependido, Ele vai perdoar você. Ele vai te perdoar. A palavra de Deus garante isso em vários lugares. E para você que começou a fazer o diário espiritual, ou está vendo hoje, vai começar a fazer o diário espiritual, lá na primeira carta de São João. Se você se aproximar reconhecendo os seus pecados, Ele vai te perdoar. Pega comigo, primeira carta de São João. Olha o que está dizendo aqui. Gente, é no primeiro estudo bíblico. No primeiro capítulo, já tem. E o que está escrito aqui? Versículo 6, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se caminhamos na luz como Ele e a luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí vem o versículo 8. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
E agora vem a grande promessa. Isso é para dizer, tudo isso para dizer, olha, se a gente diz que caminha na luz, mas está nas trevas, a gente não está na verdade. Se a gente diz que não tem pecado, a gente não está na verdade. Agora, se a gente reconhece, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se nós nos aproximamos de Deus, confessando os nossos pecados, arrependidos, gente, o perdão ele é garantido. Garantido, é certo que você será perdoado, mas tem que ter o arrependimento. Se Deus age assim comigo, com você, Ele quer que a gente age assim com os outros. E não adianta jogar para Deus a responsabilidade só não, quem perdoa é Deus, e eu não perdoo, porque isso é imperdoável. Nós estamos nos condenando quando a gente faz isso. É só lembrar do Pai Nosso. Você sabe rezar o Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como, da mesma maneira, nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E Jesus, inclusive no Evangelho, depois do Pai Nosso, ele diz: se vocês não perdoarem, tampouco o Pai do céu vos perdoará. Princípio eterno, gente. Lei do reino de Deus. Deus quer perdoar, você está entendendo? Deus não põe limite ao perdão. Quem põe limite ao perdão de Deus é você e sou eu. Nós é que colocamos limite ao perdão de Deus. Como e quando? Como e quando nós, primeiro, não pedimos perdão. Aí não tem como perdoar. Por quê? Eu não estou arrependido. Ou quando eu acho que o que eu fiz não tem jeito. Eu não posso mais mudar. Estou perdido. Aí a gente impede Deus de perdoar porque a gente não acredita na misericórdia dele. As duas coisas estão erradas. O que está certo? Está certo é que nós precisamos reconhecer que estamos errados, que pecamos e irmos confessar o pecado. Pronto, gente. Arrependido e confessado, perdoado está. Mas esse perdão que Deus nos dá, Ele nos dá pensando assim, agora ele vai sair daqui e vai ser capaz de perdoar o outro também. E a gente, desculpa a expressão, cospe no prato. Quando a gente sai do confessionário, a gente tem o perdão de Deus e a gente não perdoa os nossos irmãos. Tem uma parábola que Jesus conta a respeito disso. Ele perdoou um homem que devia muito, não tinha como pagar, ia ser vendido ele e a família dele, como escravo, para pagar a dívida. Ele implorou. O Senhor foi e perdoou a dívida dele. Ele saiu dali, encontrou alguém que devia uma quantia de nada, uma mixaria. O que ele fez? Agarrou no pescoço dele e processou ele para que ele fosse preso. O cara tinha acabado de ser perdoado de uma dívida enorme. Não teve misericórdia do outro. Só que alguém viu, alguém prestou atenção. Assim, para dizer, os anjos estão ali e eles vão contar. E aí, ele foi chamado de volta. Falando, olha, amigo, eu te perdoei sua dívida, por que você não pôde perdoar a dívida do outro? E ele não tinha o que dizer. E ele disse, agora você vai pagar tudo que você me deve, até o último centavo. Então, é perigoso para nós ficarmos com essa postura de eu não vou perdoar. É atrair sobre nós condenação. Olha, a segunda coisa que pode atrair sobre nós condenação, porque a gente causa a condenação, não é porque Deus causa não. A primeira, escândalo, que a gente acabou de fazer o estudo, e a segunda é essa, a gente não quer perdoar as pessoas. A gente é o queixo duro, a gente é aquela pessoa que se sente, que se acha, não vou perdoar não.
quero que morra, quero que ainda pragueja ainda. Você acha que Deus está ouvindo isso como oração? Ou talvez você não considere mais que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Mas vai julgar. Então, principalmente se você tem fé, se você é uma pessoa de igreja, deixa essa postura de lado. Se você tem dificuldade de perdoar, e eu não estou dizendo aqui que o perdão é fácil em muitas circunstâncias, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a gente precisa da graça de Deus, precisa da força de Deus. Talvez você precise de muita oração, mas diga, faça um gesto, mesmo sem sentir. Você não precisa sentir para perdoar. Você precisa dizer, você precisa ter fé. Senhor, eu perdoo, meu Deus, tá doendo muito ainda, isso aqui dói demais. Eu carrego na minha carne, na minha vida, na minha história, seja onde for, as consequências desse mal que cometeram contra mim, mas eu preciso perdoar, me ajuda a perdoar. Gente, será que você acha que Jesus não está ouvindo a tua oração? Que você está sendo sincero? E ser sincero não significa sentir a mesma coisa que você diz crer. Às vezes seu sentimento é contrário, mas é a tua fé e a tua consciência que dizem da sua sinceridade. Então use disso e você vai perdoar. Talvez nunca se esqueça da dor. As marcas daquele mal estarão com você. E você será feliz, sabe por quê? Porque você estará unido a Cristo. Só que agora ressuscitado. Cristo ressuscitado, ele traz no seu corpo as marcas, as chagas da sua paixão, do que ele sofreu por amor a cada um de nós. E esse sofrimento foi o maior perdão que poderia acontecer. O perdão dos nossos pecados, do seu, do meu, de todo mundo que viveu antes, todo mundo que viverá depois, até ele voltar na sua glória. Todo mundo perdoado lá na cruz. E ele carregou as marcas disso para ninguém esquecer. Então, quando a gente perdoa alguém, e mesmo sofrendo as consequências, as marcas daquele perdão dado, e a pessoa que nem mudou de vida, e muitas vezes nós também não mudamos de vida, né? E Jesus mantém o seu perdão. Veja como o perdão nos assemelha a Cristo. Isso alegra o coração dele. E olha, é a promessa. Quem agir com misericórdia também alcançará a misericórdia de Deus. Olha quantos motivos você tem para perdoar. Repito, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que uma vez dado o perdão e falado, eu te perdoo, né? Às vezes numa oração de cura interior, num grupo de oração, né? A gente perdoa, a gente, né, chora um pouco, a gente sente aquele momento ali que é perdão e num gesto de fé diz: eu perdoo, Jesus, está doendo, mas eu perdoo. Passa os dias, a gente sente de novo, a gente encontra aquela pessoa, vem aquele sentimento, a gente tem que fazer o quê? Eu perdoei. Dizer para nós mesmos, eu perdoei. Mas e esse sentimento? E essa coisa difícil, dura que eu estou sentindo, e esse mal-estar? É sentimento. É diferente de fé. É diferente. Eu estou sentindo, mas eu creio diferente. Eu creio em Jesus, que perdoa, que restaura todas as coisas, então eu estou perdoando também. Mesmo chorando, mesmo sofrendo, eu perdoo. Ora, não foi assim que Jesus estava nos perdoando na cruz, sangrando. Os chefes, os soldados escarnecendo dele: desce daí, você não é filho de Deus. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava perdoando e pedindo ao Pai: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Você acha que estava sendo tranquilo dar aquele perdão que Jesus estava dando? Claro que não, ele estava morrendo por nós. Inocente, justo, santo. Agora, nós não temos nenhuma dessas três qualidades. Não somos inocentes, não somos justos, não somos santos. Mas nele, na força dele, no amor dele, com a graça dele, nós podemos perdoar. Vamos anotar no nosso diário? Ordem de Deus. Gente, versículos 3b e versículo 4. Ordens de Deus.
ordem clara, expressa, importantíssima. Tu lhe perdoarás. Perdoe. Está mandando perdoar. Vamos fazer esse caminho, né? De perdão. Tem texto do perdão para ajudar, oração de cura interior, tem muita coisa para a gente, né, ajudar a perdoar, para que a gente consiga. Tem que perdoar para ser salvo, para se assemelhar a Deus, para honrar a Deus. Amém? Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Quem é novo aqui no canal, o convite está feito para que você se inscreva no canal, acione o sino da notificação para não perder nenhuma das nossas notificações dos nossos vídeos e deixe um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Para começar, você acessa aqui a descrição deste vídeo, onde tem o passo a passo por onde começar, link com a playlist, tudinho para você, tá bom? O link também para você adquirir o livro do método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, tudinho aí para você poder fazer essa experiência maravilhosa, tá bom? Combinado? Então tá bom. Tem o site também, diarioespiritual.cançãonova.com, só que lá é um plano de leitura com outra Bíblia, a Bíblia CNBB. Se você gosta mais dessa tradução da CNBB, ótimo, então faz por lá, vai ser bom também, tá bom? No início tem vários áudios, mas depois a gente teve alguns problemas de continuar gravando os áudios lá, por causa de questões de site e tudo mais, mas tem os textos, eles continuam lá. E aqui está o convite. Não fique assim, eu vou começar lá da primeira carta de São João, poxa, já está aqui nesse livro, tem um monte de playlist já aí, vai demorar, não pule etapas. Você vai ver que vale a pena fazer um método do jeito que o Padre Jonas está falando. Depois você me conta nos comentários, tá bom? Depois que você começar a aprender, a experimentar essa graça, pode deixar o comentário no vídeo que for. Eu sempre olho os comentários, respondo, curto, tá bom? E aí a gente tem esse contato de caminhar junto. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.